Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu participo do GEAS desde o primeiro ano da faculdade. E o ano passado, então, no segundo ano, eu entrei para gestão, né, como diretora acadêmica. E vocês vão ver bastante eu aqui, né, que eu vou apresentar algumas aulas para vocês. Hoje, então, a gente vai dar início à aula com a família Cricitiidae, que então é a família dos ratinhos, né? Dos hamsters, dos gerbilos e afins. Então, eu vou iniciar falando para vocês um pouquinho sobre a classificação desses animais. Eu vou abordar de uma forma mais geral, tá? Com relação às outras classificações, mas eu vou explicar para vocês essas 4 espécies só para vocês terem, tipo, noção quando alguém perguntar ou questionar alguma coisa para vocês, tá bom? Essa aula, então, ela vai ficar no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar uma perguntinha lá para vocês para contar como presença, tá? Acabei esquecendo de falar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a alguma coisa, como a gente não está presencial e não consegue tirar na hora, vocês podem deixar lá, que assim que possível eu já vou responder vocês. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho da classificação deles, né? Eles pertencem, então, à ordem Rodentia, né? Essa ordem, ela compreende cerca de 40% de todas as espécies de mamíferos, que então tem como característica marcante, né, esses incisivos afiados, né? Que então são nada mais, nada menos para roer os alimentos, certo? Então, eles pertencem, né, os hamsters, à família Cricitiidae. Aqui também, né, entre os gerbilos, que é um outro assunto que eu não vou frisar muito aqui. E então eles são classificados, né, em 4 espécies, né? Que é então o hamster sírio, que é esse primeiro. Deixa eu ver se eu tenho como pegar um ponteirinho aqui. Calma lá. Acho que eu não vou conseguir fazer isso. É isso. Mas, enfim, esse primeiro, então, é o hamster sírio. O hamster sírio, ele tem, em média, 15 centímetros, né, de comprimento. Ele tem uma expectativa de vida, então, de 2 a 3 anos, tá? E ele é permitido no Brasil. Eu vou falar bastante dessa permissão no Brasil, porque tem 2 espécies aqui que não são permitidas por conta da exportação delas, né? Por serem, então, de outro país. Mas lá para o finalzinho eu vou contar para vocês um pouquinho. Bom, então esse hamster sírio, ele possui geralmente essa coloração mais amarelada, né, puxada para o caramelo. Eu coloquei então aqui, ó, essas imagens para vocês terem noção, né, mais ou menos do que eu tô falando para vocês. E ele também é possível encontrar ele em outros tons, isso vai variar muito dos cruzamentos genéticos, né, que fazem, mas nada impede de ser outra cor, mas a mais encontrada é esse tom aí. Esse segundo, então, é o anão russo. Acho que sem sombra de dúvidas, todo mundo já viu um desse. E sim, ele é o mais comercializado aqui no Brasil, né? Então, ele é um dos que é permitido aqui no Brasil. Ele, então, tem, em média, 10 centímetros, tá? De comprimento. A expectativa dele de vida é de 2 anos. E ele também é permitido no Brasil, como eu disse para vocês. Ele tem essa cor cinza. Acho que a maioria dos que eu já vi até hoje, eu só encontrei cinza. Mas também nada impede de ser outras cores. Eu acho que esse daqui é clássico, todo mundo já viu lá dentro de uma gaiola do tamanho do nada, né? Que eu também vou falar mais para frente. Mas ele é o mais comum, então, mais encontrado aqui no Brasil. Aí, então, a gente tem o hamster chinês, tá? O hamster chinês, ele tem cerca de 10 centímetros, tá?
A expectativa de vida dele é de 2 anos também, tá? E ele não é permitido no Brasil, tá? Eu vou contar depois para vocês que existe uma lei que não permite a exportação desses animais. Qual que é a característica diferente dentre as outras espécies que eu falei para vocês? Ele tem uma cauda mais longa, eu coloquei aqui na figura, não sei se dá para ver que ela tá meio apagadinha, mas ele tem uma caudinha mais longa, né? A cor dele, então, também é puxada para essa cor acastanhada, né? E também a presença da longa cauda. As orelhinhas dele também são mais pontudas, né? Para perceber que as das outras espécies é mais redondinha. E, como eu disse, ele não é permitido no Brasil. Bom, aí a gente tem o Roborovski, né? O hamster Roborovski, ele tem em média 8 centímetros, tá? A expectativa de vida dele é de 3 anos e ele também é uma das espécies que não é permitida no Brasil, tá? Ele também tem essa cor acastanhada, com essas listras mais rajadas, né? E ele tem uma cauda bem curtinha. Eu não consegui mostrar, né? Consegui uma figura que mostrasse a caudinha, mas é bem pequenininha assim, que é quase imperceptível, tá? Bom, então, como eu disse para vocês, o Roborovski e o chinês, eles são proibidos no Brasil graças, então, a uma lei que o IBAMA implantou, que é chamada Portaria 93/08, que proíbe, então, a importação e a exportação desses animais para outro país, certo? São bem fofinhos. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho da anatomia, né, e fisiologia desses animais. Geralmente, os hamsters, eles possuem um crânio mais curto, tá? Depois eu vou mostrar uma imagem de osteologia, né, deles. E eles possuem essas lágrimas porforinas, tá? É muito interessante essa parte, eu gosto bastante de falar dela. Essa foto de baixo eu achei um rato, não achei especificamente um hamster, mas eu coloquei para vocês perceberem como é a característica dessas lágrimas, né? Então essas lágrimas elas têm essa coloração mais marrom avermelhada, né? Que quando elas entram em contato com o ar, elas adquirem esse aspecto de sangue seco, tá? Não necessariamente é uma doença, isso, tá? É uma coisa comum entre eles. Mas isso pode ser um sinal de que o animal ele esteja passando por algum estresse permanente, tá? Então, como eu disse, não achei foto do hamster, mas tá aí o ratinho. E também a gente consegue perceber a diferença do crânio do rato também. O do rato, vocês podem ver que ele é bem mais alongado que o do hamster, né? Tem mais pontiagudo, assim. Eles possuem, então, 7 vértebras coxígenas, né? Os olhos deles são bem pequenos, né? Eles não são centralizados, são localizados mais lateralmente, né? Com relação ao comprimento dos incisivos, então, eu já falei no início que era, então, para roer os alimentos, né? E eles possuem, eu coloquei nessa figura de cima, o diastema. O diastema, ele é esse espaço entre os incisivos, né? Ele é bem perceptível e grande, né? E isso, então, torna possível que eles mastiguem o alimento sem consumir eles, né? Então, por isso que eles guardam ali na bolsa, que eu também já vou falar. Bom, a língua deles, né, é bem relativamente móvel, tá? A sua superfície é coberta de papilas, em sentido caudal, né? Então, assim como no gato, eles também utilizam a língua para fazer a própria higiene. Então, às vezes eles estão se coçando lá, né? E aí eles passam a língua e essas papilas servem para isso, tá? São braquiodontes, então, para quem não lembra muito da anatomia, braquiodontes, então, são os animais que eles apresentam pouco desenvolvimento na coroa do dente, tá? E essa característica, ela é bem típica dos... Então, eles não possuem glândulas sudoríparas, por isso, então, eles não conseguem lá a troca de calor, e isso vai acarretar um fenômeno que eu vou falar lá na frente. E a parte mais legal que eu acho, depois das lágrimas porforinas, é as bolsas jugais, né?
Então, as bolsas jugais são essa estrutura anatômica que eles têm aqui dentro da boca, né? Eu adoro esse meme, né? Dá um pedaço, acabou. Então, essa estrutura, né, que tem dentro aqui da boca deles, né, que são nada mais, nada menos que bolsões que se expandem, né? Eles são localizados, então, dentro da boca, e eles começam lá da bochecha e eles podem se estender até o ombro. Então, eu coloquei aqui dois gifzinhos para vocês terem noção de quanto eles podem se expandir, né, ó. Essas glândulas, elas podem inflamar, tá? E é cirúrgico, tá? Tem que retirar. Bom, acho que era isso que eu tinha que falar das bolsas. Aqui, então, sobre a anatomia e a fisiologia. Do lado direito, a gente tem uma visão mais topográfica da anatomia deles, e do lado esquerdo, a gente tem uma visão mais da osteologia, mais dos ossos desses animais. Bom, falando um pouquinho então da anatomia topográfica, a gente pode perceber que a cavidade torácica desses animais ela é bem menor do que a cavidade abdominal. Então, vocês podem perceber ali que o coração, os pulmões, eles estão bem juntinhos na cavidade, né? E isso acaba resultando uma menor capacidade respiratória, né? O que torna muitas vezes, né, várias patologias que são acometidas no pulmão desses animais, né? Então, devido a esse espaço reduzido da cavidade torácica, o coração ele parece ser grande quando comparado aos pulmões, mas na verdade, né, não, é porque os pulmões eles estão bem comprimidos ali dentro da cavidade torácica. Então, o coração desses animais, ele ocupa um espaço ali entre o quarto e o sexto espaço intercostal. Isso é muito, né, com relação ao tamanho deles. Óbvio que para um tamanho comparado do tamanho de um cavalo não vai ser, mas para eles, sim. Com relação já à parte osteológica deles, a gente vê então aquele crânio mais curto, né? Vemos também as vértebras coxígenas ali, né? E você pode perceber que ali a cavidade torácica também está bem reduzida. Bom, então agora a gente vai entrar na reprodução desses animais, né? Então, com relação à determinação do sexo, eu já conheci várias pessoas que chamavam a vida toda o hamster de um nome feminino e, sei lá, quando ele estava lá na beira da morte, descobria que ele era um machinho, né? Então, chamou lá a vida inteira de menina e no final descobriu que era um machinho. Bom, então eu trouxe aqui duas imagens para vocês, até de casa, né, tentarem identificar se vocês tiverem um hamster para ficar mais fácil. Bom, então a determinação do sexo desses animais, né, elas podem ser feitas ali durante a quarta e sexta semana de idade, né, na maioria das espécies. Eles são aptos a se reproduzirem com aproximadamente 5 semanas de vida, tá? Só que o ideal é que a cópula aconteça entre o quarto e o 10º mês. Por quê? Porque isso, se for uma gestação muito precoce, né, pode acarretar, então, danos para o filhote e também complicações no parto e também para a mãe, né? Bom, então eles são poliéstricos sazonais, né? Então eles gostam de se reproduzir ali durante os períodos de luz, né? A ovulação deles é espontânea à noite, tá? Então a ovulação tem que estar ali durante o período noturno, para então na hora que chegar lá de manhã eles estarem aptos. Bom, então a gente tem, né, essa secreção vaginal esbranquiçada no primeiro dia pós o estro. E o que acontece? A gestação ela é identificada quando essa secreção vaginal ela cessa. Então, quando ela desaparece, né? Que ela vai que vai perceber, então, que a gestação tá ok.
Então, o período de gestação, por exemplo, de um hamster sírio é de 16 dias, tá? Então, após 10 dias da fecundação, a gente já começa a ver que a barriga da fêmea, ela tá mais arredondada, né? Que as mamas já estão ali com inchaço, né? Bem proeminentes. Então, eu coloquei aqui uma perguntinha, né? Que eu iria questionar para vocês, se a gente estivesse presencialmente, como que a gente diferencia, então, o macho da fêmea? Eu coloquei essa imagem mais didática, né, como forma de desenho. Então, a gente tem o sexo masculino e o sexo feminino. No sexo feminino, no masculino, então, a gente tem a presença do pênis, né, de uma bolsa escrotal ali e do ânus. Lá no sexo feminino, então, a gente tem a presença ali dos 8 pares de mamas, né, de uma vagina e também de um ânus. Aqui eu já coloquei mais a realidade nua e crua, né, que óbvio que não vai ser desse jeito aqui que a gente vai ver na vida real. Então, ó, do lado esquerdo é o macho. Então a gente vê ali o pênis, né? Não deu para perceber muito a bolsa escrotal, mas tentem desenhar uma linha imaginária aí ao redor, né? Que vai ser a bolsa escrotal. Aqui do lado direito, que é a fêmea, a gente vê então a presença da vagina, do ânus e das mamas ali. Tá vendo? Tá bem por baixo do pelo, mas eu acho que deu para perceber. E eu achei essas fotos super fofinhas, né? Eles nascem feinho. Aqui até achei uma foto bonitinha, mas eles nascem bem assim, sem pelo, sem nada. A ninhada dessa mãe é bem grande, né? Como vocês podem perceber, comparado ali ao tamanho dela. Né? Aqui eu não parei para ler na onde eu peguei a foto quantos dias eles tinham aqui. Mas possivelmente é do lado esquerdo tenham menos dias, né? E do lado direito tenha mais. Olha a mãe, coitada, meu Deus do céu. Deitada, se acabada de tanto amamentar esses filhotes. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação deles, né? Então, alguns roedores, eles são alimentados com algumas dietas mistas, né? Os ratos, eles consomem proteína de origem animal, né, se for oferecida, mas eles são herbívoros, tá? De preferência, na maioria das vezes. Então, né, essa ração específica, ela pode conter essa mistura de sementes de trigo, soja, aveia, né, milho, milheto, gergelim, linhaça, e também tem a questão das nozes, das castanhas, que tem que dar em pequena quantidade. Por quê? Porque essas castanhas, essas nozes, elas são ricas, né, em gorduras. Podem ser que sejam gorduras boas, mas a obesidade nesses animais já é comum. Então, se você dá uma quantidade muito grande, isso vai acarretar ainda mais, né, a obesidade neles. Também tem algumas pessoas que ingerem, que dão, né, frutas, verduras também em pequena quantidade. E com relação ao consumo de água deles, que é bem importante, eu quero só adentrar um pouquinho sobre a obesidade neles, né? Então, a obesidade nesses animais, eles são comuns porque eles são preguiçosos também, né, gente? São preguiçosos, então por isso que a gente tem que colocar um enriquecimento ambiental dentro das gaiolas, então por isso que tem as rodinhas, né, os canos lá, para que eles possam então se movimentar. Só quis dar esse adentro, porque mais para frente eu vou falar, para não deixar muito confuso, mas eu vou ressaltar também. Então, falando um pouquinho do consumo de água, ele é muito maior nos animais que se alimentam de rações e sementes, tá? Do que aqueles animais que têm a dieta só de frutas, só de verduras. Por quê? Porque as frutas e as verduras, elas já contêm água, né? Então, acaba que fica eles por eles ali. Agora, o da ração, não. Então, eles precisam consumir mais água. Eu acho que no mercado hoje, uma das rações que mais vendem e a mais indicada é a Nutrópica, né? Então aqui a gente tem a Nutrópica Gourmet agora, né? Gourmetizaram também.
Mas ela também, as fontes de proteína dela são excelentes, então tem para vários animais, na verdade não é só para hamster, né? Tem para calopsita, tem para rato, tem para porquinho da Índia, né? Então a mais indicada no mercado hoje para alimentação do hamster é a nutrópica, certo? E aqui sobre as instalações e manejo, que também é outro assunto que eu adoro falar. Eu queria saber de vocês, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia questionar, ia valer bala e outras coisas. Mas como não tem, eu queria saber o que tem de errado nessas imagens. Eu vou ter que responder eu mesmo, né? Mas vamos lá. Então, o que tem de errado nessas imagens é nada mais, nada menos que o tamanho dessa gaiola, né? Um ser humano desse tamanho precisa de uma gaiola pequenininha. Essa é a mentalidade, né? De 98% dos brasileiros hoje. Acho que eu já perdi as contas. Acho que eu nunca vi um hamster dentro de uma gaiola grande e proporcional para ele. Eu sempre vejo dentro dessa gaiola do tamanho de um cisco. Ai, Bárbara, mas na outra gaiola, no caso da direita, né? É uma gaiola grande, né? Tem corredor, tem espaços, tem bolinha. Gente, tem mais brinquedo do que gaiola, entendeu? Então, o espaço todo ali que ele tem para se locomover acaba sendo minúsculo, né? Tipo assim, e se ele quiser ficar deitado? Então, vai ficar do tamanho da outra, do mesmo jeito, só subiu ali as coisas para cima e colocou enriquecimento ambiental, o que ficou mais apertado ainda. Então, o erro dessas imagens é o tamanho da gaiola, tá? E eu vou falar um pouquinho, então, sobre essas instalações e sobre esse manejo desses animais. Bom, então, as gaiolas, né, igual eu falei, eles são acostumados, na verdade, esses roedores, a ser mantidos, então, em ambientes bem restritos, né? Igual ao das imagens que eu falei para vocês, né? Com pouca ventilação, né? Então, é essencial que esses animais, eles tenham um bem-estar, né? Conforto, abrigo e tudo mais. Então, as gaiolas, elas devem ser grandes e possuírem uma boa ventilação. Tem que ter enriquecimento ambiental? Tem, gente. Só que a gaiola, ela tem que ser 10 vezes maior do que eu, tá? Eu tenho as medidas exatas aqui, eu só não coloquei. Qualquer coisa depois eu passo para vocês. Mas ela tem que ser 10 vezes maior do que o animal. Com certeza, essa aqui não tá 10 vezes maior que ele, né? Eu acho que não. Bom, então tem que ter esse enriquecimento ambiental, mas tudo muito bem distribuído. Eu vou mostrar uma imagem para vocês depois. Bom, falei do enriquecimento ambiental, então, que são essas gaiolinhas e tudo mais. A higiene dessa gaiola tem que ser feita durante a semana, durante ali umas 3 vezes na semana. Retirar, então, né, dejetos que esses animais fazem dentro dessa gaiola, que eu vou exemplificar para vocês um pouquinho mais depois, na hora que eu falar da maravilha. Sobre a temperatura, né? Então, a temperatura dessas gaiolas é recomendado, então, que fique ali entre 18 a 26 graus. Temperaturas muito baixas, então por isso que durante o inverno a gente tem que aquecer bem eles, tá? Temperaturas muito baixas faz com que eles entrem em hibernação, né? Então você vai lá de vez em quando na gaiola, vê que teu hamster tá, tipo, não sabe se tá morto, se tá vivo. Então, muitas vezes pode ser isso, né? A temperatura. Temperaturas já acima de 29, 30 graus, elas podem levar a uma hipertermia e até a morte. Então, por isso que ela tem que ter muita ventilação, né? Tem que estar limpa, tem que ser grande, né? Bom, os bebedouros e os comedouros de preferencialmente, né, que eles sejam de metal, porque de plástico às vezes eles podem roer, né, e conter alguma substância química que faça mal a eles, né? E então a gente tem a maravalha, né? A maravalha é aquele pozinho, né, de serra que tem dentro da gaiola deles. Gente, não é indicado por quê?
né? O indicado, eu vou falar para vocês depois, é papel higiênico cortado, né? Porque a maravalha, ela acaba escondendo os dejetos, né? Então, ele faz xixi, faz cocô lá e acaba ficando no meio disso daí. Você fala, ah, ela tá limpa, não preciso limpar. E muitas vezes não é assim. Então, essa maravilha com essas fezes, com essa urina escondida, acabam então sendo fonte de patógenos, né? E também, às vezes, eles podem ingerir essas fezes, essa maravilha, né, suja, e causar alguma impactação ali gástrica, certo? Então, o mais indicado é o papel higiênico cortadinho, porque o papel higiênico absorve, você consegue ver ali onde ele fez, e você já tira e já higieniza a gaiolinha deles. Com relação ao pó de mármore, o pó de mármore, ele é bem comum nas chinchilas, mas eu vou dar uma ressalta nele aqui nos hamsters também, porque é um assunto legal e eu acho que muitas pessoas às vezes podem não saber. O banho de mármore, ele só deve ser dado, né, em períodos curtos. A gente não pode deixar colocar lá o hamster lá dentro e deixar ele lá 3 dias tomando banho do pó. Claro que não, né? Então, os animais que permanecem muito tempo nesse pó, eles podem ter conjuntivite, né, por conta da irritação ali do pó no olho. Eles podem ter doença respiratória por conta de inalar esse pó. E também pode ter o ressecamento da pele por ter ficado lá dias, né? Também tem que ter um pouco de desconfiômetro aí, né, galerinha? Então aqui, ó, essa daqui é uma gaiola legal, né, para o hamster. A gente pode ver que do lado esquerdo aí a gente tem uma gaiola dupla, então com certeza é para 2 animais, né? Que um consegue interagir na gaiola do outro, né? Se for um macho e uma fêmea, minha gente, se prepara que daqui a pouco tem uma ninhada. Mas tem todo um enriquecimento, pode ver que os brinquedos eles estão bem distribuídos, então numa gaiola tem a toquinha, no outro tem a roda, né, o bebedouro e o comedouro, tem a casinha, tem os canos para se intercalar, né? Então já do lado direito a gente vê uma gaiola para um animal só, né? Então ela é grande, né? Tem os canos ali para o enriquecimento ambiental, para eles se movimentarem, né? Já que eles são muito preguiçosos, tem ali a toquinha, então isso sim é uma instalação legal, né, para o bem-estar do animal mesmo. Então aqui eu coloquei a maravilha, né? Gente, eu coloquei um link aqui embaixo que fala sobre as instalações e o manejo, tá? De uma forma mais complexa e enfim, para não ficar muito extenso também a aula, eu não acabei não colocando. Então aqui do lado esquerdo a gente tem o uso do papel higiênico, ainda tem uns resquícios ali de maravilha. E do outro lado, então, a gente tem aquela maravilha ali, né, com ele saindo e se deliciando. Aqui, então, ele feliz e saltitante, espero que ele não esteja deitado em cima de um cocô, mas... E aqui a gente tem, eu não achei uma foto de um hamster tomando banho de pó de mármore, mas achei a chinchila, que também é uma coisa fofíssima. E aí, eu coloquei essa pergunta, né, que também queria que vocês respondessem, mas, né, porque a gente tem que ter tanto cuidado com relação às gaiolas, né? Então, acidentes nas gaiolas são extremamente comuns, né, nesses animais. Claro, gente, olha o tamanho desse animalzinho e olha o tamanho da patinha deles. É muito sensível, né? É muito frágil. Então, eles acabam aí se empolgando, né? Na rodinha e acabam às vezes se machucando. Essas gaiolas vazadas, elas têm que ter uma forração bacana para evitar esse tipo de acidente. Não é indicado esse tipo de rodinha, né? É indicado aquela que é lisa, que não tem essas frestas, para evitar esse tipo de acidente mesmo. É muito comum, tá, gente? Esse daqui, então, foi um acidente que eu achei no Instagram e resolvi printar e guardar para vocês para quando eu desse essa aula. Faz muito tempo, tá guardado desde o ano passado. Então acabou que ele se enroscou lá na fresta, né, da rodinha e ele acabou perdendo a pata. Com certeza esse animal ele deve ter ficado preso por alguns
algumas horas, né? Espero que não tenha sido por alguns dias. E acabou tendo que amputar a patinha, então, porque a gente vê que já tem ali, né, uma necrose de tecido na pata. Acho que é isso, né? Então a gente tem que ter cuidado. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a contenção e a anestesia desses animais. A contenção, quem já teve na rotina de animais não convencionais, com certeza viu que esses animais eles têm uma contenção muito difícil, né? Eles são pequenos, frágeis, né? Então, uma das maneiras de conter é a gente formar uma concha com a mão, tá? Segurar a prega do pescoço com o polegar e o indicador, tá? Essa é uma das mais usadas, né? E eu coloquei uma dentro aqui que a gente tem que ter cuidado com o globo ocular. Gente, acho que todo mundo, né, deve ter ouvido já, ou a maioria das pessoas, que se você virar o hamster de ponta cabeça, o olho dele colar, vai para fora e tudo mais. Sim, gente, é verdade, tá? Porque o globo ocular dele é muito mais pesado que o nervo óptico que segura o olho, né? Então acaba colabando para fora. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado durante a contenção, tá? A outra maneira é com uma das mãos colocando os dedos indicador e médio atrás de cada lado da cabeça e apoiando o dorso do animal na palma da mão, tá? Então essa daqui, tá vendo? Ó, é do polegar e do indicador. E aqui é a outra, tá? Do lado esquerdo, que foi o que eu acabei de falar. E a contenção química, né? A contenção química, ela pode ser necessária, então, para fazer exames, tá? Então, como uma coleta de urina, de sangue, né? Para uma biópsia, para alguma citologia, né? Alguma raspagem ali. Diagnóstico, né? De imagem, então, para um raio-x ali. Ou também para cirurgias, claro, né? Ou também para o exame clínico, né? Talvez a cavidade oral, que o animal precisa estar dormindo, que senão ele vai, né, comer o seu dedo. Então, mais para isso, tá? Para outros procedimentos de rotina, não tem necessidade. Então, aqui eu mostrei as imagens da contenção, né? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as curiosidades desses animais. Eu também, particularmente, ouvi muito falar da mãe comendo os filhotes, né? Então, você sabia que alguns filhotes de hamsters, eles podem ser comidos pela mãe? Eu já sabia, então vou responder por mim. Sim, eu já sabia, tá? A gente tem que entender que isso, todo mundo fica abismado, meu Deus, a mãe comeu o filhote, né? E não, gente, isso é uma coisa bem habitual, né, para eles, né? Esse ato de canibalismo, né, entre eles. Isso pode acontecer com bastante frequência, tá bom, gente? Eu vou explicar o porquê. Então, quais motivos acarretam esse fato? Então, o primeiro motivo é que às vezes o filhote ele nasce com alguma anomalia, com alguma malformação, né? E para a mãe garantir que as outras crias, né, que os outros filhotes permaneçam fortes e saudáveis, ela come esse animal, tá? Ela come esse filhote, tá? O estresse também é um outro ponto, né, bem importante. A presença do macho na gaiola também pode estressar a mãe, deixar ela nervosa e acabar comendo esses filhotes. Então, outra coisa que eu já tinha ouvido bastante era que a gente tinha que separar o macho da fêmea depois que ela parisse. E realmente, né, para não estressar ela, a gente tem que separar. E também o outro ponto é quando ela tá muito fraca. Então, um bichinho desse tamanho, sei lá, pariu 8 filhotinhos, 9 filhotinhos, ela vai estar muito cansada, né? Ela vai estar fraca. Então, ela acaba comendo o filhote porque ela está sem nutriente, né? Então, ela vê ali como uma fonte de nutriente e ela come, né? Uma boa fonte de alimento e ela ingere o filhote.
Nossa, Bárbara, mas como que eu faço para evitar que aconteça isso? Porque eu acho assim que quem tem um filhotinho não vai querer que a mãe coma todos os filhotes, né? Então a gente tem que colocar a mãe, né, e os filhotinhos no local bem calmo, né, sem barulho, sem pessoas passando, né. A gente tem que reduzir, tipo assim, a zero o contato do humano com o animal. Porque a gente fica, ai, mas esse que bonitinho, aí eu vou pegar na mão. Gente, pode, tá? Então por isso tem que ficar bem rígido, bem num lugar ali bem longe de todo mundo. Por quê? Porque se você vai e rela no filhote, você vai ficar com cheiro, né? O filhote, no caso, vai ficar com cheiro. E aí a fêmea vai fazer o quê? Vai comer porque vai achar que é uma ameaça, tá? Então, por isso, tá? A gente tem que, então, para evitar esse fato dela se alimentar, deixar, então, comida, água ali 24 horas por dia para ela se alimentar, para não correr o risco, então, dela ingerir esses filhotes, né? Então, a dieta dela deve ser composta de bastante proteína, né? Uma dica que eu já ouvi, eu não sei se é verdade, eu espero que sim, né? Que eu não esteja repassando uma curiosidade falsa, é de dar pedacinhos de ovos cozidos, né? Só no caso da Clara, para a mãe, né? Uma vez ali por dia. Óbvio que não vai dar um ovo inteiro, né, gente? Mas dá um pedacinho ali, porque é uma fonte muito grande de proteína, né? Então, igual eu falei para vocês, tem que evitar ao máximo tocar nesses animais, né? Antes deles completarem ali os 14 dias de vidas, né? Para não ficar com cheiro e evitar que a mãe faça esse canibalismo. Bom, então eu deixei aqui minhas referências, né, que eu usei, e por hoje é só, né? Realmente eu estou assim hoje, igual esse hamster, morta, acabada. Mas eu queria muito agradecer vocês pela atenção, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, que eu não tenha falado muito rápido e não vou falar essa palavra, cancela, que eu não tenha falado muito rápido, né? Igual eu falei para vocês no início da aula. O vídeo vai estar disponível para vocês no canal oficial do YouTube do GES. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para vocês perguntarem, questionarem. Às vezes, se vocês verem alguma outra curiosidade e quiserem me passar, eu agradeço, né? Porque eu sempre gosto de curiosidades. Então, é isso, tá? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero que a gente esteja junto aí o mais rápido possível para a gente ter interação na aula, é bem gostoso. Então é isso. Muito obrigada, gente, e boa semana.